Olá, pessoal! Iremos iniciar agora o nosso curso de Direito Penal Militar, módulo 1, que trata da parte geral do Código Penal Militar. Nessa primeira aula, trataremos das noções preliminares de Direito Penal Militar. Abordaremos conceitos importantes, a finalidade do Direito Penal Militar e também as suas fontes. Então chega de papo e vamos direto ao conteúdo. Antes de qualquer estudo sobre direito penal militar, é preciso conceituar esse ramo do direito. Eu trouxe aqui para vocês um conceito analítico, amplo e atualizado sobre esse ramo do direito. Então, o direito penal militar é um ramo especializado do direito público, composto por um conjunto de normas jurídicas elaboradas pelo poder competente, prevendo e regulando coercitivamente as condutas humanas, comissivas ou omissivas, objetivando resguardar os interesses das instituições militares, combinando as respectivas penas e medidas de segurança. Em síntese, o direito penal militar é um conjunto de normas jurídicas que tem por objetivo a definição das infrações penais militares e as suas respectivas sanções decorrentes. Repare que no conceito apresentado temos dois termos em destaque. Esses termos que trabalharemos a seguir é o que diferencia, em suma, o direito penal militar do direito penal comum. O direito penal militar é um ramo especial do direito, pois possui regras próprias, bens jurídicos tutelados específicos e uma justiça especializada. Em relação às regras próprias, podemos citar aqui o Código Penal Militar. O artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal de 88, traz que compete privativamente à União legislar sobre direito penal. E aí, inclui aqui o direito penal militar. Assim, normas de direito penal militar devem ser emanadas pela União, neste caso, o Congresso Nacional. O direito penal militar visa proteger bens jurídicos específicos, como a hierarquia, a disciplina, a autoridade, o serviço, o dever militar e a segurança externa do país. Os dois primeiros estão previstos expressamente na Constituição Federal de 88. Além disso, a Constituição prevê uma justiça especializada, que se divide em Justiça Militar da União e Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei, enquanto a Justiça Militar Estadual compete processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra os atos disciplinares militares. Podemos observar que existe uma singela diferença entre a competência da Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União julga os crimes militares, independente de sua autoria, seja ela de militar ou de civil, enquanto a Justiça Militar Estadual julga apenas os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei, ou seja, ela não julga civil. Outra diferença substancial entre as duas justiças é que a Justiça Militar Estadual tem competência civil. Ela pode julgar ações judiciais contra atos disciplinares militares, enquanto no âmbito da União, essas ações são julgadas pela Justiça Federal Comum. O assunto competência é matéria de direito processual penal militar. O que foi exposto já é suficiente para você dar continuidade a esse curso. Caso queira aprofundar, procure o nosso curso de Direito Processual Penal Militar. Como vimos, o direito penal militar visa resguardar os interesses das instituições militares. No âmbito federal, temos as seguintes instituições militares, previstas no artigo 142 da Constituição Federal de 88. A Marinha, o Exército e a Aeronáutica. Essa ordem foi criada com base em sua fundação. Temos a Marinha como força armada mais antiga do Brasil. No âmbito estadual,
Temos as polícias militares e os corpos de bombeiros militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, conforme prevê o artigo 42 da Constituição Federal de 88. Vale ressaltar que no âmbito municipal não existe previsão de instituições militares. Outra questão importante é que a maioria dos estados brasileiros tem a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar como instituições separadas. Entretanto, há estados em que há uma só instituição, como é o caso de São Paulo, local em que o comandante-geral da Polícia Militar também comanda o Corpo de Bombeiros Militar. Para que você possa entender a dinâmica do direito penal militar, é preciso entender a sua finalidade, que é a proteção dos bens mais importantes e necessários para a própria sobrevivência das instituições militares e também da sociedade. Por fim, trabalharemos as fontes do direito penal militar, que se dividem em materiais ou de produção e formais ou de conhecimento. As fontes materiais são os fatores que criam o direito, ou seja, os órgãos com capacidade legal para elaborar e editar a norma penal militar. Conforme o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal, a competência privativa da União legislar sobre direito penal, incluindo aqui o direito penal militar. Ou seja, a fonte material do direito é, em suma, o Estado. As fontes formais servem para identificar como o direito se articula com seus destinatários e se dividem em diretas ou imediatas e indiretas ou mediatas. Como fonte formal, direta, temos a lei. Podemos exemplificar aqui com o Código Penal Militar e com as demais leis penais. Como fonte formal indireta, temos os usos e costumes militares, a jurisprudência, os princípios gerais do direito e a analogia. Destacamos aqui os usos e costumes militares, pois estes são os que nortearão a aplicação do Código Penal Militar. O principal instrumento do direito penal militar é o Decreto-Lei 1001 de 69, o Código Penal Militar. O Código Penal Militar se divide em duas partes, parte geral e parte especial. A parte geral, objeto desse curso, vai do artigo 1º ao artigo 135 e prevê as normas gerais de aplicação do Código. A parte especial se divide em 2 livros. O livro 1 trata dos crimes militares em tempo de paz, que vai do artigo 136 ao artigo 354. O livro 2, que trata dos crimes militares em tempo de guerra, vai do artigo 355 ao artigo 408. Chegamos ao fim dessa aula. Você está no caminho certo. Então, siga em frente. Até a próxima aula.